Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo de instrução do céu para fortalecer a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Segundo João, capítulo 7, quero ler com vocês o verso 24, que diz assim, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Glória a Deus. Em algumas versões, como a Almeida Revista e Corrigida, traz julguem de acordo com a reta justiça, ou de acordo com a palavra de Deus. E nós vivemos, irmãos, em uma esfera, em um mundo onde as palavras do Senhor Jesus muitas vezes não são muito bem compreendidas. Por que eu digo isso? Muitas pessoas pegam o texto de Mateus capítulo 1 e dizem, não julguem para não ser julgado. E são palavras também do próprio Senhor Jesus. Mas quando nós vemos aquele texto terminado, e quando nós pegamos um texto fora de contexto, ele vira justamente um pretexto para que nós venhamos a fazer da maneira como nós exatamente queremos. Aquele texto de Mateus capítulo 7, versículo 1, o Senhor Jesus termina falando que nós devemos tirar primeiro o cisco do nosso olho para então nós podermos tirar o cisco do olho do irmão primeiro. Porque quem julga de forma precipitada acaba cometendo um erro. E no contexto daquele texto, diz que uma pessoa que tenta guiar a outra dessa forma, os dois cairão no abismo. E é justamente sobre isso, porque nós precisamos julgar, colocar à prova todas as coisas. Por exemplo, como eu vou julgar uma situação, por exemplo, de uma mulher para me casar apenas por aquilo que os outros falam? Não, ele está dizendo, não julgue pela aparência. Vá um pouco mais fundo, estude um pouco mais sobre o assunto. Os israelitas eram instruídos justamente a não tomar uma decisão, por exemplo, uma pessoa que estava na posição de juiz, ouvindo só um lado. Quando nós rapidamente ouvimos um caso, ouvimos uma pessoa falar sobre alguém, por exemplo, você vai ouvir um casal, irmão, você vai ouvir um casal, minha irmã, e aquele casal, você ouve eles separadamente, cada um tem a propensão de puxar a história que está causando conflito para o seu lado. Então nós temos que ouvir os dois lados para tomar uma decisão melhor e formular uma opinião melhor. Não podemos jamais tomar decisões pelas aparências, por aquilo que aparenta ser, porque a chance de errar é muito grande. E é justamente sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Como que, por exemplo, nós vamos avaliar a compra de um carro se eu não levar ele no mecânico primeiro, se eu olhar, irmão, somente por fora? Se eu lavar o meu carro por fora e mandar maquiar e pintá-lo, ele vai ficar bom, mas e as peças que precisam ser trocadas? Vou acabar pagando um preço injusto. E por isso fala-se muito de julgar pela reta justiça. Por isso o Senhor Jesus está falando, não julgue pela aparência, ou seja, não julgue, sim, de forma precipitada. Procure saber melhor a história. Julgue pela reta justiça. Observe ela de acordo com a palavra de Deus. E tome a melhor decisão em todos os casos que avaliam a sua vida. É melhor nós sempre irmos um pouco mais fundo. E pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo diz para nós, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã nessa oração, Pai, nós que estão nesse firme propósito, queremos ter os olhos espirituais do homem espiritual que discerne todas as coisas, mas que si mesmo não é discernido, para que nós possamos avaliar, Pai, melhor tudo aquilo a qual nos pertence. E quando eu falo nos pertence, Pai, é que faz parte do nosso propósito, pessoas e lugares, e até mesmo, Pai, para que nós não venhamos a ser enganados pelo inferno. Ajusta o nosso olhar ao olhar do homem espiritual, que não julga segundo a aparência, mas que julga segundo a Tua reta justiça. Leva-nos a esse lugar de entendimento completo, a não observar apenas uma parte
da história, e sim ela completa. Ó Senhor, que quando nós formos tomar uma decisão errada, por favor, tira a paz do nosso coração, para que nós não venhamos a sucumbir de forma a padecer ali na frente, numa forma pior por tomar uma decisão errada. Ajusta a nossa rota segundo os teus caminhos e segundo as tuas decisões. É o que nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Irmão, tudo que começa com oração, tudo que nós oramos para decidir, tem uma chance maior de dar certo. Vá um pouco mais fundo, fala com aquele que sabe todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.